Gente, sejam bem-vindos a essa sexta aula da primeira semana da disciplina Discutindo Políticas Públicas. Nessa primeira semana, a gente tem discutido as teorias sociológicas, históricas, sobre o compreender na contemporaneidade, o que a gente pode pensar, discutir, criticar, fazer um exercício de reflexão melhor embasado sobre esse grande tema das políticas públicas. Até esse momento, nós já vimos que os estados, eles são pensados ou foram pensados como uma consequência, né, das sociedades ou do desenvolvimento plural e das sociedades, principalmente pensando ali nas sociedades europeias. Foi um efeito também da colonização das Américas, um efeito da exploração das Américas, o enriquecimento promovido por essa exploração fez com que os estados nacionais fossem impossíveis de serem pensados. E também vimos que o Estado foi pensado como aglutinação de interesses para conduzir determinado processo de transformação de sociedade. Também vimos uma discussão sobre o poder que se espelha ou que se concentra no Estado. Vimos uma sociedade que disputa poder, ou seja, forma a possibilidade de condução de alguma coisa na sociedade no Estado e pelo Estado, né? Se a gente pensar, o Estado está disputando poder com outros estados, e também vimos como é que este Estado age em direção à sociedade. E a gente então está vendo teorias, tanto do Marx quanto do Weber, que reconhece, né, que esse poder existe, mas até agora a gente só viu uma discussão como se o Estado ou ele fosse uma possibilidade de aglutinação desses interesses, ou de aglutinação do poder político e do poder econômico, ou pensado como os agentes que movem o Estado, que produzem o Estado no seu cotidiano. E aí eu trouxe hoje, essa aula é para falar sobre o Michel Foucault, um francês, que vai dizer, olha, o poder do Estado, ele existe, mas ele não se restringe a isso, porque existem outras conduções de processos de poder que não estão no Estado, necessariamente, embora possam começar no Estado ou depois refletir o Estado. Ele está preocupado não só com a ideia de classes ou nações, né, que eram as ideias clássicas do Marx e do Weber, como determinantes da vida social. Então a gente pode pensar o Foucault como aquele sociólogo, filósofo, que está pensando na gestão, claro, né, na ideia de gerir, mas também aquele que a gente pode pensar em como a gente está gestando novos processos e novas sociedades. Ele é um teórico desse gestar de novas sociedades e de como é que foi possível, em alguns determinados momentos históricos, períodos históricos, outras sociedades serem construídas. Para entender um pouquinho o pensamento do Foucault, a gente precisa não falar necessariamente sobre essa questão do Estado ou das formas de Estado, mas entender um pouquinho sobre essa ideia de regime de verdade. O Foucault, em um dos livros dele, que é A Verdade e as Formas Jurídicas, mas também ao longo da Microfísica do Poder e em outros livros, ele vai fazer uma discussão sobre o saber e o poder. Normalmente a gente pensa no saber como aquele que cria poder fazer alguma coisa, né? Era sobre isso que o Foucault estava discutindo ali mais ou menos em 1968, porque ele participa das revoltas de Paris de maio de 68. Então, a gente ainda reproduz isso, né? Por exemplo, se nós temos a competência técnica, nós faremos de determinada forma. E ele está dizendo, olha, vamos tomar cuidado, porque, em geral, esse par saber-poder pode ser alterado. Quem define o regime da verdade e de dizer o que é verdadeiro e o que é falso não é o saber necessariamente. Isso pode ser disputado, mas quem define o regime da verdade é aquele sujeito que tem poder de definição dessa verdade. Então ele fala para tomarmos cuidado nessa ideia de verdade e dessa ideia do saber que conduziria os processos. Ele está discutindo
né, na verdade as formas jurídicas, o que é conhecimento. Ele está fazendo uma sociologia do conhecimento, ou melhor, ele está fazendo uma, que ele chama, ele gosta muito da ideia de genealogia do conhecimento. Por quê? Se a gente pensar no conhecimento como se ele fosse uma descoberta, eu não sei, eu cavo alguma coisa, eu cavo um buraco na terra e eu descubro algo que estava enterrado, que estava ali naquele monte de terra. E aí eu obtenho conhecimento, eu obtenho conhecimento daquela coisa. O Foucault vai dizer que o conhecimento não necessariamente está lá como algo iluminado. Ele parte deste processo de construção da verdade, deste caminho de construção da verdade. Então, o que vai prevalecer não necessariamente é um tipo de saber, mas um outro tipo de saber definido, por exemplo, por aqueles que têm poder de definição do que é a verdade. Ele faz muito essa discussão em um livro chamado Pierre Rivière. Eu, Pierre Rivière, que matei minha mãe, degolei meu pai e meus irmãos, algo assim. Não me lembro exatamente qual é a ordem do livro. Mas ele vai falar isso, olha, como existia uma disputa de poderes para falar a verdade ou para dizer qual era a verdade entre psiquiatras e o mundo jurídico, né? Entre os juristas e o mundo médico. O Foucault tem uma preocupação, então, com a produção de sensibilidades, com a história das ideias, com a história dos comportamentos e, como o Weber e como o Marx, ele estava preocupado com as sociedades modernas também, embora ele trabalhe na história da sexualidade, principalmente a história da sexualidade 2 e 3, com um momento bem anterior, com as sociedades clássicas, né, com as sociedades gregas e romanas. Ele não se atém somente às sociedades modernas. Analisa, e aí principalmente se a gente for pensar no livro Em Defesa da Sociedade, no Vigiar e Punir, ele vai analisar a passagem dos séculos XVIII para o século XIX e a consolidação dos estados modernos por meio da instituição da prisão, e é isso especialmente em Vigiar e Punir. O que ele fala nesse livro? Ele vai argumentar que durante boa parte da Idade Média e ainda nos estados absolutistas, mas isso começa a se transformar ali nos estados absolutistas, o poder dos reis ou o poder dos senhores para punir algum erro, algum crime, alguma coisa que estava considerada equivocada naquela sociedade, era de martirizar os corpos e inclusive de matá-los. Então, o suplício, que era aquele regime de fazer com que a pessoa fosse torturada como um espetáculo para demonstrar que ele tinha cometido, que aquela pessoa tinha cometido algum tipo de crime e aí que pode chegar à sua morte, né, um suplício que pode chegar à morte, era a forma de punição na Europa feudal e na Europa do início ali dos Estados modernos. E uma das transformações centrais que o Foucault vai argumentar é a existência da prisão logo em seguida. Então, em vez de matar esses corpos, cria-se a prisão. O que é diferente, bastante diferente para pensar os regimes de punição ali na Europa. A partir dessa discussão sobre a punição do presídio, mas também de outras instituições totais, e aí é um outro autor vai discutir bem essas instituições totais, que é o Goffman, mas a gente não vai falar dele aqui, mas se vocês se interessarem, vocês podem procurar. E o Foucault cria, na discussão sobre o vigiar e punir, um conceito central, que é o conceito de disciplina, que é o conceito de docilização dos corpos, que foi fundamental para a produção dos estados modernos e das sociedades capitalistas. Em vez de matar esses corpos quando cometiam crimes ou quando eram considerados inadequados, passa-se a docilizar esses da prisão por meio da disciplina e da manutenção de comportamentos muito rígidos para, hoje a gente poderia falar, ressocializar essas pessoas. Então ele vai dizer que a disciplina ela incide do coletivo em corpos individuais para garantir determinados comportamentos. Mas o Em Defesa da Sociedade, ele ainda traz uma outra característica das sociedades modernas e do Estado, da atuação do Estado moderno, que é o biopoder. O biopoder
é a atuação do poder sobre corpos coletivos, sobre toda uma coletividade de pessoas. Então, o que que ele argumenta? Que a estratégia de manutenção do território, como a gente estava vendo ali, né, da ideia de soberania dos estados nacionais, nessa passagem no século XVIII ali, mas principalmente começa no século XVII, mas do século XVIII para o século XIX isso fica mais claro. E em vez de garantir a soberania perante outros, com uma guerra externa com outros reinados, por exemplo, mantendo uma guerra contra inimigos externos, o poder do soberano vai ser transformado. E vai ser transformado porque, além de não fazer mais tanta guerra externa, ele vai não mais fazer fazer a manutenção do suplício, que era o fazer morrer ou deixar viver, a depender da vontade do soberano. Né? Isso era aquela ideia do suplício, você faz sofrer e faz morrer, ou você perdoa e deixa viver certos indivíduos dentro da população interna. Ele vai dizer, olha, a estratégia de manutenção do território não vai mais se basear nesses dois pontos, mas vai ser uma bricolagem, vai ser uma união desses dois conceitos, que é a disciplina e o biopoder. A disciplina se ocupa de gerenciar as massas por meio da individualização dos corpos e objetos, por meio das técnicas e dos saberes. Então, por exemplo, a psiquiatria é uma técnica, né, e um saber que individualiza o corpo e dociliza o corpo. Não estou falando que a psiquiatria é ruim, a gente está falando de como é que isso apareceu e aparece no desenvolvimento das sociedades. E o biopoder tem a ver com uma mudança da passagem do fazer morrer e deixar viver para o contrário, do fazer viver populações, então garantir que uma massa populacional viva, e uma escolha sobre qual é a massa populacional que pode morrer. Eu vou explicar melhor isso. O entendimento do Foucault, e aí principalmente, né, tanto no Estado e especialmente na aplicação do direito penal, se a gente for olhar ali Em Defesa da Sociedade também, mas principalmente no Vigiar e Punir e na verdade, as formas jurídicas, ele vai falar que existe uma bricolagem do racismo de Estado, que está vinculado à ideia de biopoder, né, que é caracterizado por essa tecnologia de biopoder, que seleciona quais os grupos poderão viver dentro de uma sociedade e quais serão deixados à míngua para morrer, quais serão expostos à morte, à precarização e à deteriorização da vida. Deterioração da vida. E a disciplina, que é individualizadora, que se pretende civilizadora, educadora, pedagógica, para dizer como é que as pessoas devem se portar. E nisso, o direito penal tem uma função fundamental. E aí, na Microfísica do Poder, que é esse livro aqui, é um livro de artigos, pequenos artigos, algumas entrevistas. Sugiro que, se vocês tiverem alguma leitura já do Foucault, que podem ler com tranquilidade. Mas ele fala uma coisa que é bem interessante. O terceiro papel do sistema penal isso está na página 50 dessa edição, fazer com que a plebe, ele está falando aí da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, qual foi o papel ali no século XVIII, pós-Revolução Industrial, como o direito penal vai aparecer de forma importante para controle das populações. O terceiro papel do sistema penal é fazer com que a plebe não proletarizada, aquela que ainda não trabalha, aquela que estava sendo chamada de vagabunda, aparecesse aos olhos do proletariado, ou seja, daquelas pessoas que estavam inseridas na classe trabalhadora como trabalhadores, seja vista como marginal, perigosa, imoral, ameaçadora para a sociedade inteira, a escória do povo, a gatunagem. Trata-se para a burguesia de impor ao proletariado, pela via da legislação penal e da prisão, mas também, aí vejam a construção das mentalidades e das sensibilidades, mas também por meio dos jornais, da literatura, certas categorias da moral dita universal, que servirão de barreira ideológica entre ela e a plebe não proletarizada. Então, o Foucault vai dizer que as instâncias de Estado têm essa capacidade de criar saberes
que organizam a nossa vida como espécie humana para dizer quais são as populações que vão ser deixadas à morte e para fazer com que uma parte da população, inclusive da classe trabalhadora, veja essa parte da população como aquela que deve ser deixada relegada à vida precária. Então, esses são pontos centrais para a gente começar a discutir Estado. Na próxima aula, a gente vai falar da implicação do liberalismo e dessas perspectivas sobre Estado e das transformações da sociedade moderna para mulheres. Muito obrigada.